E hoje também quero trazer algo também de Êxodo, capítulo número 32, dessa vez. Êxodo, capítulo 32, versículo 1 e diante. Vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, porque vai ser pregada nessa noite na Tua casa a Tua palavra, Senhor. Então, ó Deus, que o Senhor venha abençoar todos através dela, Pai. Eu te peço, Pai, perdão pelos meus pecados, me faz meus erros, e que Teu nome seja engrandecido nessa noite. Então, que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Êxodo capítulo 32, versículo 1 diante diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-os. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e apregoou Arão e disse: Amanhã será a festa do Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantou-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Poder sentar. Presta atenção. Deus, ele chama Moisés para um bate-papo no monte, para dar as tábuas da lei, para dar as coordenadas. Deus chama Moisés. O vice de Moisés era Arão. Arão era o segundo de Moisés. Mas quem era o líder, o que comandava, era Moisés. Moisés sobe para ter esse gabinete com Deus, para pegar as tábuas da lei, para ter as coordenadas, e se demora. E o povo, vendo que Moisés não descia, chegou para Arão e falou: Olha, faz para nós os deuses aí, faz para nós os deuses, porque esse Moisés aí deve ter morrido lá em cima. Esse Moisés não volta mais não, faz os deuses aí para gente. Aí Arão, como você acabou de ver comigo, Arão mandou todas as mulheres e crianças tirarem ouros que estavam nos seus corpos e entregasse para ele. Entregaram, e ele dali, Arão, ele trabalhou naquele ouro e fez um bezerro de ouro e declarou que aquele bezerro de ouro seria o Deus daquele povo, ainda dizendo que aquele bezerro
era o bezerro que tirou aquele povo da terra do Egito, né? Uma heresia, uma coisa grata, uma coisa, né? E uma coisa mentirosa, porque o povo sabia que não foi bezerro coisa nenhuma que tirou ele do Egito. O povo sabia que Deus tirou eles do Egito com uma força poderosa. Foi Deus que tirou eles. Eles sabiam disso, né? E aí Deus vendo aquilo tudo, Deus tirou e falou para Moisés: vai e desce, porque o teu povo, Deus falou para Moisés assim: o teu povo se corrompeu, desce que se corrompeu. A continuação desse texto é Deus se irando e falando que ia matar o povo todo. Aí Moisés fala com Deus e pede para Deus e fala assim: olha, Senhor, o povo é teu. Primeiro Moisés bota tudo em ordem: o povo é teu, o Senhor não tem essa trabalheira toda, tirar esse povo do Egito para matar ele no deserto. Então não faça isso e tal, e arranca meu nome do livro da vida, porque eu não vou querer que isso aconteça. Deus aceitou aquilo que Moisés pediu, né? Mas Moisés teve que chegar lá e botar ordem na casa, né? A primeira coisa que a gente para pensar: como é que alguém que viu a glória de Deus, como é que alguém que viu o trabalhar de Deus pede para ter o de Deus? Como é que é? Aí eu começo a entender porque esse povo não entrou na terra prometida. Eu começo a entender porque esse povo ficou 40 anos no deserto. Eu começo a entender porque humanamente impossível a gente pensar que alguém que viu o que Deus fez, as pragas que Deus enviou, o mar se abrir diante deles para eles passar, pessoas que viram isso, como é que elas têm coragem de pedir para ter outro Deus? E o que é pior, como é que alguém tem coragem de fazer outro Deus? E o que tem nesse texto aqui é um absurdo atrás do outro. Como é que eu vou acreditar que um bezerro que um homem fez na mão dele, que ele podia ter feito um cachorro, ele podia ter feito um gato, é feito um bezerro? Um bezerro que um homem fez na mão dele vai ser Deus de alguém? Quer dizer, então agora aqui, se eu pegar um pedaço de madeira e fizer um gato aqui, e uma escultura de um gato, botar aqui para vocês que é o Deus de vocês vão aceitar isso? Absurdo um negócio desse. Um cara vai lá, faz um bezerro de ouro e fala: está aqui, ó, o Deus tirou vocês do Egito. E o pessoal assina embaixo, faz festa, come, bebe, se alegra com uma coisa que é mentirosa, com uma coisa que eles sabem que não é verdadeira. Por quê? Porque eles presenciaram. Gente, esse povo, ele presenciou uma coluna de fogo durante a noite no deserto para proteger do frio. Esse povo, eles andavam debaixo de nuvem durante o dia para proteger do calor. Esse povo, ele vê o mar se abrir. Esse povo, ele vê 10 pragas que Deus mandou. Esse povo, muita coisa para chegar aqui e falar uma coisa dessa e seguir um Deus que foi feito por uma mão de uma pessoa humana. Aí eu começo a entender
porque não entraram, e eu começo a entender, porque não receberam no final aquilo que Deus tinha para eles. Eu começo a entender. E o ranço desse povo está no dia de hoje. Está no dia de hoje, porque a gente sabe que Deus é Deus, a gente sabe do poderio de Deus, a gente sabe da grandiosidade de Deus, mas a gente mesmo assim desobedece a Ele. Mas a gente mesmo assim, a gente não consegue obedecer às ordenanças dele. A gente não consegue seguir aquilo que está escrito na palavra de Deus. A gente não consegue. É um povo que seguiu a Deus, acabou seguindo a Deus, mas é um povo que não recebeu de Deus. É um povo que estava com Deus o tempo todo, mas acabou morrendo na beira da praia. Por quê? Porque mesmo conhecendo a Deus, eles vacilaram e desejaram seguir a outra coisa que nem Deus era. E aí é um povo de ranço. Por quê? É um povo que já começou com 3 dias no deserto reclamando porque não tinha água. Era um povo que reclamou porque não tinha comida. Chegou uma certa hora, o povo começou a reclamar. Saudade do Egito. Estamos com saudade do Egito lá. Lá a gente tinha cebola, a gente tinha comida para comer. Mentira, irmão. Era escravo. Comia o que dava para ele. Comia lavagem. Comia coisa porcaria. Vai falar que comia cebola, que comia carne, não comia nada. Era um povo que murmurava, era um povo que reclamava, era um povo que todo o tempo desafiava a Deus. E era um povo que via as coisas. Maná caiu do céu. Depois, quando eles queriam carne, Deus mandou o povo nisso, que eles botavam carne pelo nariz, como diz a Bíblia. Um povo que viu a mão de Deus, mas mesmo assim era um povo obstinado à desobediência de Deus. E é nisso que eu tenho que tomar cuidado. Eu sigo a Deus, mas eu procuro estar em obediência a Deus. Eu procuro estar em comunhão com Deus. Hoje eu estava vendo, eu estava vendo uma entrevista que o Cláudio Duarte, o pastor Cláudio Duarte, ele estava dando ao Celso Portioli. O Celso Portioli, ele tem um programa, um podcast, um programinha na internet. Não sei se vocês sabem que o Celso Portioli, ele virou crente, ele aceitou Jesus. E ele estava entrevistando o pastor lá no podcast dele. E ele perguntou ao pastor Paulo Duarte, sobre seguir a Cristo, E o pastor Paulo Duarte estava explicando a ele, que estava falando para ele, que não se peca mais. Ele falou assim, a gente até é. A nossa diferença é que a gente decidiu não querer mais viver no pecado. A gente luta para se corrigir o tempo todo. A gente luta para acertar o tempo todo. Mesmo sabendo que vamos errar muitas vezes,
Nós lutamos para acertar o tempo todo. Nós lutamos para fazer aquilo que a Bíblia determina que eu faça. Nós lutamos. É dessa forma, dessa forma que a gente alcança o céu. E a pergunta é para nós: eu tenho tentado obedecer a palavra de Deus? Eu tenho tentado ser verdadeiramente fiel. Sabe por quê, irmão? Porque aquele povo seguiu a Deus até na portinha da bênção e morreu. Aquele povo seguiu a Deus até na entrada da terra prometida e não entraram. Sabe qual é o meu medo? O meu medo é o crente ficar rodando, viver uma vida de sofrimento, viver uma vida de desgraça, viver uma vida sem ver nada acontecer. Sabe por quê? Porque não tem conseguido obedecer aquilo que Cristo determinou que nós obedeçamos. Quando eu não busco obedecer a Deus, quando eu não busco obedecer a palavra de Deus, eu estou diminuindo a autoridade e o poder de Deus na minha vida. Eu não estou dando o devido valor à autoridade que Deus tem sobre a minha vida. Eu não estou dando devido valor ao poder que Deus tem sobre a minha vida. E isso implica de eu viver uma vida 10, 20, 30, sei lá quantos anos, em sofrimento, gemendo, sofrendo. Por quê? Porque eu decidi não obedecer a Deus. É uma decisão minha. Então, eu tenho que buscar obedecer a Deus. Eu tenho que buscar isso. Não é só estar dentro da igreja. Não é só... É lógico que vir ao culto é essencial. Estar em comunhão com a igreja é essencial. Mas isso aí é uma parte daquilo que é o mais fundamental. É estar em obediência a Deus. É entender que eu tenho que estar buscando cumprir a palavra de Deus. Quando eu dou as costas àquilo que Deus Ele requer de mim, quando eu dou as costas àquilo que está escrito na Bíblia, quando eu não faço aquilo que Deus Ele determinou na palavra dele, eu estou em desacordo com Deus. E quando eu estou em desacordo com Deus, eu estou deixando Deus chateado comigo. Você vê que Deus falou para Moisés: então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizeste me ouvir tem se corrompido. Corrupção é quando eu decido desobedecer. A desobediência aqui foi uma idolatria, mas tudo que cai na desobediência é uma corrupção. E a corrupção é algo que desfaz do poderio de Deus. Desfaz. Quando eu vivo uma vida corrompida, eu estou desfazendo do poderio de Deus. Eu estou desfazendo da autoridade de Deus. Eu estou desfazendo. E eu preciso entender isso. Por quê? Porque eu não posso ficar vivendo uma vida desgraçada, irmão. Eu
eu não estou aqui pregando para você que você tem que virar um empresário, ficar milionário, morar na Barra da Tijuca, de frente para... Não estou falando isso aqui não. Eu estou falando de ter uma vida equilibrada. O desequilíbrio muitas das vezes vem de uma vida com Deus corrompida. Aí vem o desequilíbrio. Então, eu preciso ter uma vida com Deus. Eu preciso entender que eu preciso da igreja. Por que eu preciso da igreja? Irmão, o povo sem um líder é um povo corrompido. Está aqui a prova. O líder se ausentou um pouquinho, foi conversar com Deus, o povo já entrou em fazer besteira. Sabe o que acontece? Se a pessoa sai da igreja e não frequenta os cultos, acaba se corrompendo. Sabe por quê? Porque não tem um líder, não tem alguém que lidere, não tem alguém que esteja de frente para orientar, para falar aquilo que Deus requer de você. Então, se eu paro de frequentar o culto, se eu não tenho uma liderança, eu me corrompo. Eu acabo me corrompendo. Mas também eu posso estar dentro da igreja e posso estar corrompido quando eu não dou ouvidos à voz da liderança. Por quê? Porque o líder está dentro da igreja para pregar a palavra e ensinar aquilo que Deus requer de nós, para que a gente não fique dando volta sem receber nada, sem nada acontecer. Deus, ele usa o líder para isso, para ensinar. Mas tem pessoas que estão dentro da igreja e parece que não está, porque ouve a palavra, ouve o ensinamento e não põe em prática, e não quer saber. Sabe, a Bíblia chama de dura cerviz. Dura cerviz é aquela pessoa que faz o que quer. Ela não faz o que Deus determina. Ela não faz o que Deus manda. Ela não faz o que Deus requer. Ela faz o que ela quer. Se o que ela quer está de acordo com Deus, ela faz. Se o que ela não quer, se Deus quer e ela acha que não está de acordo, ela não faz. E nós não estamos aqui para estar de acordo ou não com Deus. Nós estamos aqui para estar em obediência. Deus não chamou ninguém para ficar de acordo com Ele. Deus não chamou ninguém para que concorde com Ele. Deus chamou um povo à obediência, não à corrupção. E a nossa maior preocupação, irmão, que é o que tem acontecido muito, né? E é o que eu tenho visto muito, é a gente aqui, muitas das vezes, e você já viu passar muita gente aqui, tem gente aqui que já está aqui há um tempo, já viu passar muita gente aqui. A nossa maior tristeza é a gente se esgoelar aqui, a gente se matar aqui, a gente tentar dar o nosso melhor para tentar ver vidas mudar, para tentar ver, pessoas melhorarem, e a gente não vê isso acontecer, e ver a pessoa enfraquecer, se corromper e sair mundo afora. Isso que é muito triste. Isso que é muito triste. Por quê? Porque fora de Deus não se tem nada. Fora de Deus não se alcança nada. E a gente tenta dar o nosso melhor aqui. A gente gasta. Às vezes eu sou enfadonho. Eu sei que eu sou enfadonho às vezes. Às vezes eu falo a mesma coisa. Por quê? Porque eu preciso
Eu preciso que entre na cabeça das pessoas. Eu preciso que as pessoas tentem entender aquilo que está sendo passado. Porque às vezes a gente fala uma vez, 2 vezes, 10 vezes e parece estar falando com surdo. E é triste, sabe por quê, irmão? Porque o sofrimento não é meu, o sofrimento é da pessoa. O sofrimento é da pessoa. E eu não estou aqui para fazer você sofrer. Sinceramente, eu não saio da minha casa, que não é perto, venho para cá, largo tudo e venho para cá. Quem sabe que eu chego aqui cedo, né? De vez em quando acontece alguma coisa, chego mais tarde, mas geralmente chego aqui cedo. Eu não venho para cá para ver pessoas que Deus colocou aqui para ficar comigo sofrer. Não. Tem um momento de sofrimento? Tem. Mas a minha maior alegria é ver contar vitória, é ver falar que conquistou uma bênção. Essa é a nossa alegria, né? Esse é o nosso prazer. Então, a minha vontade, o meu querer aqui é ver as pessoas abençoadas. Só que assim, eu não posso viver a vida de ninguém. Eu não posso abrir a cabeça e botar na minha cabeça a palavra de Deus. Eu não posso fazer isso. Eu tenho só porque eu tenho que falar, eu tenho que ensinar. Por isso que muitas vezes eu gasto um tempo aqui. Às vezes na pregação eu falo algumas coisas antes da pregação, né? Às vezes eu falo. Por isso, porque eu tento, na hora da oferta, enfadonho, falando a mesma coisa da hora, eu tento passar. Eu tento ensinar. Eu tento dizer aquilo que Deus quer que a gente faça. Agora, quando a gente ouve e não pratica, a Bíblia fala que eu não serve. A Bíblia vai nos ensinar que Deus está procurando os praticantes. Porque aqueles que não praticam caem na corrupção, se corrompem. Se corrompem por quê? Porque caem na desobediência, irmão. Quando eu ouço o ensinamento da palavra de Deus, ou através do altar, ou lendo, tem muita coisa que eu aprendi na minha vida pessoal, lendo a Bíblia. Muita coisa que eu li na Bíblia, que eu não escutei em pregação, que eu li na Bíblia, e eu falei, é assim, é desse jeito. Já tomei para mim. E tem muita coisa que eu aprendi através da palavra de Deus, escutando o pastor pregar. Irmão, eu aprendi muita coisa com o meu pastor. Eu fiquei 17 anos na igreja. Eu aprendi muita coisa com o meu pastor, muita coisa mesmo, muita coisa. Eu louvo a Deus, porque eu aprendi. A escola que eu venho é uma escola de quem sabe muito a Bíblia. Então eu aprendi muito com o meu pastor, muito graças a Deus, porque eu quis aprender. Eu não dava ouvido, eu não escutava, dava ouvido e não, deixava falando. Eu quis aprender. Então, nós necessitamos aprender. E aí, muitas vezes, eu me torno enfadonho, porque tem que falar a mesma coisa toda hora. Porque eu preciso que você seja abençoado. Eu preciso que você não ande em círculo. Eu preciso que você, não ande aí de um lado para o outro, como o povo de Israel andou, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, não tem nada acontecendo. Eu não quero isso para você. Por isso que eu sempre falo. Tem gente que a gente às vezes prega. A gente não sabe das pessoas, às vezes fala, olha, cigarro, larga cigarro.
cuidado com cigarro, olha, para de beber, cuidado, bebida alcoólica, cuidado, olha, desagrada a Deus. Irmão, as pessoas que ouvem isso, que sabem que Deus abomina cigarro, abomina droga, abomina bebida, e as pessoas praticam isso, as pessoas estão rodando em círculo. Elas estão rodando em círculo. As pessoas que estão na igreja, estão numa rua, tem uma galera aí, mano. Tem uma galera aí que vai na igreja, mas ela não pratica também. As pessoas, enquanto não entenderem isso, vão rodar em círculo. Não tem como receber, não tem como alcançar a bênção de Deus, não tem como entrar na promessa. Como é que vai entrar na promessa se está na desobediência? A Bíblia fala que aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, está pecando. Isso é Bíblia. É Bíblia. Então, eu preciso aprender. Eu preciso aprender. A Bíblia fala que o povo dele erra por falta de conhecimento. Então, eu preciso aprender. Eu estou aqui para quê? Eu estou aqui para aprender. Eu estou aqui para entender a Bíblia, para saber o querer de Deus e colocar em prática aquilo que eu aprendo, aquilo que eu ouço, aquilo que me ensinaram. Para quê? Para eu poder andar reto e chegar. Eu preciso chegar. Tem muita gente, hoje eu pude restauração, tem muita gente que precisa de restauração, irmão, porque andou ou porque anda corrompido. Tem muita gente, tem muita gente que está sofrendo porque anda corrompido. Eu falei, com uma pessoa esses dias, tem assim, ó, ao fulano não vai receber nada porque não quer nada. Porque não quer nada. Porque está desdenhando da autoridade que Deus tem sobre a vida dessa pessoa. Está desdenhando. Aí vai viver na sombra da outra pessoa que é abençoada. Tem muita gente que vive na bênção do marido. Tem muita gente que vive na bênção da esposa. Eu conheço mulher de Deus que o dia que morrer, o filho vai herdar. Conhece também. Lá dentro, sabe quem é? O filho da mulher tomou de uma saraivada, uma mulher de Deus. O filho tomou de mais de uma saraivada de tiro, ficou entre a vida e a morte. O médico falou que as balas não tinha como tirar, que a bala está dentro do corpo dele. Aí eu vou ver o médico falou só. Até amanhã essas balas vão vir para a porta da parede aqui no corpo dele, vai parar nas costas e vai quase furar a pele dele. O médico falou, é impossível que eu só espero até amanhã. As balas tudinho vieram para a pele do corpo dele, chegaram a apontar assim, a forçar, o médico só rasgou e tirou. Agora, é um filho que não quer nada com Deus. O dia que essa mulher morrer, se ele não se acertar com Deus rápido, ele vai embora. Então, tem muita gente que vive à sombra da bênção da mãe, do marido, de uma esposa, que vive à sombra disso. Mas a pessoa mesmo sabe que ela não vai ser nada. Nunca. Por quê? Porque não quer. Porque não reconhece o poder de Deus. Porque desdenha da autoridade de Deus. Então, não tem como ser vencedora. Não tem como chegar. Vai chegar aonde? Vai chegar aonde a mãe chegar. E não vai ser ele que vai chegar. Quem vai chegar é a mãe. E aí a mãe chega, ele chega na água. E é assim que é. Então,
O que eu preciso entender? Eu preciso entender que eu tenho que ter uma vida abençoada. Independente que o meu marido é abençoado, independente que a minha esposa é abençoada, independente que meu pai é abençoado, independente que minha mãe é abençoada, eu preciso ter uma vida abençoada. Eu preciso alcançar, eu preciso chegar. Eu não posso ficar rodando em círculos a vida toda, eu não posso. Um povo se corrompeu e era um povo que conhecia quem era Deus. O povo sabia quem era Deus, mas o povo se corrompeu. O povo se vendeu. E isso aqui é uma das coisas que fez com que esse povo morresse nas portas de irmão. É muito duro você chegar na porta, olhar e não pegar. É muito duro. A minha oração hoje, nessa noite, o meu pedido a Deus nessa noite é que nós não venhamos a nos corromper, que a gente nunca esqueça, que a gente nunca deixe de reconhecer quem é Deus. Sabe por quê? A gente já passou muita coisa, a gente já enfrentou muita coisa, mas do nada dá uma loucura na cabeça que a gente surta e larga Deus. Quantas pessoas aconteceram isso? Quantas pessoas largaram a Deus? Eu tive gente aqui que Deus curou do câncer da morte. A pessoa não tinha nem um mês de vida, na morte. A pessoa está no caixão e hoje a pessoa está recebendo entidade dentro do seu espírito. Imagina, olha a loucura que é isso. Olha a loucura que é isso. Como é que uma pessoa que conheceu Deus de perto, que era para estar fedendo dentro do caixão, já nem existir mais, como é que essa pessoa que Deus curou, o câncer tomado o corpo todo, não tinha mais nem 30 dias de vida, como é que essa pessoa é curada milagrosamente e ainda vai receber entidade do seu espírito? Quem pode dizer? Por isso que a Bíblia fala, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então a minha oração vai ser para que a gente nunca se corrompa. Só de pé.